Falando sobre o Judiciário, o ministro André Mendonça, do STF, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, estão em conflito devido à investigação sobre Lulinha. Mendonça impôs medidas para garantir o avanço do inquérito, incluindo a proibição de troca de delegados sem a sua autorização e a exigência de envio organizado das provas. A PF, por sua vez, acionou a AGU, alegando interferência na autonomia técnica. Lulinha é investigado por suspeita de tráfico de influência e uso do seu prestígio para fechar contratos com o governo. A PGR pediu o envio de inquéritos para a primeira instância e o caso foi fatiado entre ministros do STF, gerando preocupações sobre decisões conflitantes. A defesa de Lulinha nega as acusações e o governo publicamente apoia a investigação, mas busca ali nos bastidores que esse caso perca força. Guta Pini. Olha, Daniel, é escandaloso que a gente esteja vivendo no país esse imbróglio entre Polícia Federal e o Judiciário, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Cada um tem o seu papel. A preocupação do ministro André Mendonça, que ele externalizou, é que todas as provas fossem mantidas não no gabinete dele, mas dentro da investigação. Agora, a justificativa é que existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal, uma súmula vinculante. Tudo que já foi objeto de investigação, tudo que já foi apurado, tem que estar ali assim que a coisa foi concretizada, concluída. E por quê? Para que a própria defesa tenha acesso, para que lá na frente não se alegue alguma nulidade nessa investigação. Então, não se trata aqui de arbítrio do ministro André Mendonça. Ele está cumprindo a súmula, ele está cumprindo, então, o que seria a própria lei. E o que nós estamos vendo é essa reação vindo da parte da polícia, inclusive aqueles 27 superintendentes saíram em defesa das suas prerrogativas, da sua autonomia, inclusive naquela nota deixaram ali claro qual que seria o limite até dos questionamentos, quem é que poderia questionar ou não, porque a democracia tem um limite que é estabelecido em relação aos questionamentos, à própria atividade da polícia, as críticas. Então aquilo ali é extremamente temerário. E a gente está vendo também, em relação às investigações específicas em relação ao Lulinha, a própria PGR, que está querendo tirar a investigação do Supremo Tribunal Federal para a primeira instância. E não faz o menor sentido isso que está acontecendo, porque quando essas investigações chegaram no Lulinha, por conta da prevenção, já que o ministro André Mendonça já tratava de questões envolvendo o Lulinha no escândalo do INSS, esses inquéritos iriam para ele. O que a Polícia Federal fez? Não, a gente requer um sorteio, vai sortear aí, não coloca tudo no André Mendonça, não. E aí a Procuradoria-Geral da República emitiu um parecer favorável para que tivesse esse sorteio. E agora ele mudou de ideia, faz o pedido para que esse processo, para que essa investigação saia do gabinete do ministro e vá para a primeira instância, porque não tem ninguém com foro privilegiado. Como é que não tem um monte de ministério envolvido aí nesses contratos, nesse possível tráfico de influência? É isso que está sendo apurado? Então, o que a gente está assistindo é um show de horrores, quando todas as instituições de Estado deveriam estar alinhadas num único propósito: investigar, entender o que aconteceu. E não é chegar numa condenação, não é isso que a gente está falando. Existe a presunção de inocência, existe o Estado de Direito devido ao processo legal, mas para que existem essas instituições? Para que tem a polícia? Para que tem o Ministério Público e o juiz? Se não para fazer esse trabalho de investigação e chegar num resultado. Está cada um puxando de um lado? Que isso? E o pagador de impostos, novamente, que sustenta tudo isso, que muitas das vezes é um grande teatro, a gente não tem alívio no nosso bolso, continua pagando toda essa estrutura que está trabalhando para quem? Marcelo Rocha Monteiro, diga. Vocês lembram disso aqui? Né? Lembram do inquérito do fim do mundo? Sobre o qual esse livro foi escrito? Né? Neste inquérito instaurado pelo senhor Dias Toffoli e conduzido pelo senhor Alexandre de Moraes, que foi nomeado relator sem sorteio,
o senhor Alexandre de Moraes escolheu os policiais federais que iriam compor a investigação. Ele escolheu. Não foi o diretor da Polícia Federal. Foi o próprio Alexandre de Moraes. E ele proibiu a Polícia Federal de modificar esses profissionais, de trocar, de chamar outros investigadores ou delegados, de deslocar aqueles que estavam atuando no inquérito das fake news, no inquérito do fim do mundo, né, para outras funções, que é o normal, né, que a Polícia Federal movimentar os seus integrantes, os seus delegados. O sujeito está no Maranhão, depois vai para o Piauí, está no Rio de Janeiro, depois vai para Santa Catarina. Mas o senhor Alexandre de Moraes, neste inquérito do fim do mundo, disse: olha, quem vai fazer a investigação são esses policiais federais que eu escolhi, os delegados que eu escolhi, os investigadores que eu escolhi. Ninguém jamais... Esse inquérito está aberto há 7 anos, né? Por mais inacreditável que seja, esse inquérito está aberto há 7 anos, sem objeto definido, por isso ganhou esse apelido de inquérito do fim do mundo. E ninguém disse: olha, o Alexandre de Moraes está violando a autonomia técnica da Polícia Federal. Os senhores já ouviram alguma vez o senhor Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, reclamar disso? Não. Algum superintendente regional desses 27 que disseram que o André Mendonça está violando a autonomia técnica da Polícia Federal, algum deles já mencionou esse fato? De que existe um inquérito aberto há 7 anos em que a equipe de investigação da Polícia Federal não é escolhida pela Polícia Federal, é escolhida pelo ministro do Supremo? Ninguém reclamou, né? Então, o que nós estamos vendo é uma grande hipocrisia. A preocupação não é com a autonomia técnica da Polícia Federal. A preocupação é não deixar o Lulinha ser investigado, não deixar o governo Lula, né, do qual o senhor Andrei Rodrigues é um dos mais entusiasmados integrantes, não deixar esse governo ser prejudicado por uma investigação séria como é essa que o ministro André Mendonça está empenhado em permitir que aconteça. Agora, meu caro professor Marcelo Rocha Monteiro, quer saber quanto tempo esse inquérito do fim do mundo, veja só, fazer um cálculo aqui, puxando da internet, 14 de março de 2019, hoje é dia 28 de agosto de 2026, o inquérito está aberto há 2.724 dias, o equivalente a 7 anos, 5 meses e 14 dias, ou seja, vai precisar de vários volumes aí desse livro que você mostrou pra gente, né? O prazo estabelecido pelo Código de Processo Penal, o prazo para conclusão de inquérito é de 30 dias. 30 dias. Esse aí já está em andamento há muito mais do que 30 meses. Já está há mais de 7 anos. E o que é mais grave, ele não tem objeto definido. O inquérito é instaurado para apurar um fato definido. O roubo ao banco ali da esquina, o furto do celular do Joãozinho, a tentativa de homicídio contra o Manuel. É assim que a coisa funciona, ou é assim que a lei prevê. Esse aí não. Esse aí abrange qualquer fato ocorrido antes, durante ou depois da sua instauração, né? Então, é mais uma das muitas ilegalidades que vêm sendo praticadas pelo Supremo, segundo setores da nossa velha e carcomida mídia, em defesa da democracia. Pois é, lembrando que ontem Lula esteve na Rede Globo, falou que as acusações relacionadas ao filho dele, o Lulinha, chamou de ilações, enfim, falou que não vai interferir também nas investigações, mas, porém, todavia, contudo, Lula determinou que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, procure o ministro do STF, André Mendonça, para uma reunião que visa tentar reduzir a tensão e a desconfiança entre a PF e o gabinete do ministro. A reunião, mediada pelo ministro da Justiça, busca esclarecer o ritmo das investigações e o vazamento de informações em um contexto de divergências internas no STF sobre a condução desses processos e a proximidade de Mendonça, por ter sido indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Jorge Messias, ministro da Advocacia Geral da União, da AGU,
Tem um encontro agendado com o presidente do STF, o ministro Edson Fachin. Isso deve acontecer hoje. É uma reunião que visa discutir e tentar também amenizar esse conflito crescente entre o ministro André Mendonça e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Coronel Sérgio Marques. Na prática, hoje existem duas polícias federais. Existe a Polícia Federal do Governo Federal e a Polícia Federal. E a Polícia Federal do Governo Federal, ela é chefiada efetivamente por Andrei Rodrigues, que foi indicado pelo presidente Lula. Agora, há alguns pontos que Andrei Rodrigues precisa responder e também tem aspectos de moralidade. Vamos ver alguns. Primeiro, vamos lembrar a relação dele com Vorcaro. Vorcaro pagou vários voos para Andrei Rodrigues. Outra situação, lá em abril de 2024, Andrei Rodrigues, já delegado, já diretor-geral da Polícia Federal, em Londres, deliciou-se com aquele famoso uísque Macallan, né? Terceiro, a namorada, coincidentemente, do Andrei Rodrigues, que é uma jornalista do SBT, recebeu dinheiro das empresas ligadas ao Vorcaro, por sinal, quantias bem elevadas. O que mais nós temos na situação dele aqui? Antes da prisão do Vorcaro, que por sinal ele já sabia, porque vazou essa informação, ele mandou, através de intermediários, dizendo basicamente o seguinte, tanto para ele, Andrei, quanto para o PGR, o Gonê, dando uma lembrança sobre eles. Outra situação, o Andrei Rodrigues acabou trocando os delegados que estavam investigando a situação do Lulinha. Então, há motivos claros para o ministro André Mendonça desconfiar da Polícia Federal, que é comandada pelo Andrei Rodrigues, porque o próprio Andrei Rodrigues precisa responder algumas questões que estão no ar até agora. Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ligue agora 0800 056 1111. Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 55 anos. Um dia em casa, assistindo televisão, eu vi um comercial que chamou muito a minha atenção. A cúrcuma branca foi a melhor decisão que eu tomei. Realmente, para as minhas inflamações e dores articulares, esse produto aqui, ajudou demais. Eu tinha dores aleatórias que mudavam do local dependendo do dia. Com suporte, orientação e a cúrcuma branca da Vitae Gold, posso afirmar que estou bem melhor. Por isso, recomendo. Não perca tempo. Ligue agora 0800 056 1111. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente.